Fala galerinha, tudo bem com você? Hoje nós vamos aprender sobre triângulos. Acompanha a gente. Os triângulos, primeiro, são polígonos. E aí, vale lembrar o que é um polígono. Um polígono são formado por linhas poligonais simples e, além disso, fechadas. Então, nós temos linhas poligonais simples e fechadas. Mas espera aí, professor, o que são linhas poligonais simples e fechadas? Acompanhe. Primeiro, linhas poligonais são linhas que possuem início e o quê? E fim. Ou seja, são segmentos de reta. Então, ó, perceba, possui início e fim. Perfeito? Além disso, linhas poligonais, elas são simples. Professor, o que são linhas poligonais simples? Lembra? São linhas que não se cruzam. Portanto, essas linhas, elas não podem o quê? Se cruzar, ok? Além disso, professor, essas linhas poligonais simples, elas são fechadas. Agora, o que é uma linha poligonal fechada? Pessoal, é uma linha poligonal que não permite a abertura. Ou seja, é uma figura totalmente fechada. Ok? A parte interna é isolada da parte externa. Perfeito? Então, nós já sabemos que um triângulo ele é um polígono. E se ele é um polígono, ele possui o quê? Linhas poligonais, ou seja, segmentos de reta. Esses segmentos de reta não se cruzam, portanto, são simples. E, além disso, essas linhas poligonais, elas são fechadas. Ok? Agora, professor, o que caracteriza um triângulo? O que caracteriza um triângulo é que essa figura possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então, ó, vamos observar aqui que essa figura possui 3. Mais 3 o que, professor? Ela possui 3 lados, possui 3 vértices e possui 3 ângulos internos. Mas espera aí, professor, quais são esses lados, quais são esses vértices e quais são esses ângulos internos? Vamos lá? Aqui, ó, quais são os lados desse triângulo? Nós temos o lado AB. Lembra, para representar um lado eu tenho que colocar um segmento em cima desses dois vértices. Então, ó, lado AB, bota um tracinho lá em cima. Além disso, eu tenho o lado BC, e além disso, nós temos o lado CA ou AC. Então, ó, CA ou AC. Percebam, eu tenho quantos lados? 3 lados, ok? Agora eu tenho quantos vértices? Os vértices, professor, são esses pontinhos. É o encontro de 2 lados, ok? Então, ó, nós temos aqui os nossos vértices, esses pontinhos aqui, ó. Então, quais são os vértices? Os vértices A, B e C, ok? Professor, já sei os lados, já sei os vértices. Agora, os ângulos internos, quais são eles? Nós temos aqui o ângulo, ó, A, nós temos o ângulo B e nós temos o ângulo C. Lembra que para representar um ângulo, eu tenho que colocar um acento em cima. É exatamente aí o nosso chapeuzinho. Então, ó, nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Beleza? Então, nós já determinamos os conceitos básicos. Lembramos aqui os conceitos básicos para vocês sobre triângulos. Lembra? Possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Mas aí, alguém pergunta assim, mas professor, as diagonais, existe ou não existe diagonais? Lembra? Para a gente formar diagonais, é necessário que eu forme com vértices, o quê? Não consecutivos.
E o que são vértices não consecutivos, professor? São aqueles vértices que não estão no mesmo alinhamento, no mesmo lado. Percebam que nessa figura, nesse triângulo, nós não possuímos vértices não consecutivos. Portanto, galera, quais são as diagonais de um triângulo? Um triângulo, ele possui 0 diagonais, ok? Então, ele possui o que, professor? 0 diagonais. Mas, espera aí, professor, quer dizer que não possui diagonais um triângulo? Não possui diagonais um triângulo, tudo bem? Independente do triângulo, ele não vai possuir diagonais. Perfeito? Agora acompanhe. Já sabemos esse conceito básico de triângulos. Nós temos uma classificação de triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados de duas formas: quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos internos. É isso mesmo. Duas classificações aí de triângulos. Mas espera aí. Quanto aos lados, quais são essas classificações? Nós temos 3. Um triângulo ele pode ser classificado em equilátero. O que é um triângulo equilátero, professor? Um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os 3 lados o que, galera? Ó, os 3 lados iguais. Então, ó, percebam que nós temos aqui os lados A, B, o lado B, C e o lado CA. Então percebam que o lado A, B é congruente. Isso quer dizer o que, professor? É igual ao lado B, C, tá certo? Que é igual também ao lado CA, é congruente. Então percebam que esses lados são iguais, são congruentes. Agora lembra também de outra coisa. Se os lados eles são iguais, os ângulos internos também são o quê? Iguais. Então, professor, peraí, se os 3 lados são iguais, os ângulos internos também são o quê? São iguais. E quanto vale esses ângulos internos? E aí, quanto vale cada um desses ângulos internos? Cada um desses ângulos internos vale exatamente 60 graus. Então, peraí, professor. O senhor está me dizendo que para existir, para ser classificado como triângulo equilátero, ele tem que possuir os 3 lados iguais, os 3 lados com igual medida. Além disso, ele tem obrigatoriamente, por consequência, que possuir os 3 ângulos iguais, os 3 ângulos com igual medida, com igual abertura. Lembra lá que um ângulo determina a sua abertura. Quanto maior a abertura, maior será o ângulo. Então, ó, perceba que os 3 ângulos são iguais. Então, vamos colocar isso aqui. Ele possui 3 ângulos agudos. E, além disso, esses ângulos agudos, que é já uma classificação que nós vamos falar daqui a pouco, eles são iguais a quanto, hein? A 60 graus. Então, só lembrando, possui os 3 ângulos agudos, os 3 ângulos iguais, ok? Agora, sabendo que é um triângulo equilátero, vamos aqui para o triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, professor? É aquele triângulo que possui 2 lados iguais. Perceba, ó, está decrescendo. 3 lados iguais, agora 2 lados iguais. Então percebam aqui que nós temos os vértices A, os vértices B e C, e aqui nós temos 2 lados iguais, ou seja, com iguais medidas. Portanto, o lado AB, ele é congruente ao lado BC, e a gente sabe que se possui 2 lados iguais, é porque possui também 2 aberturas iguais. E aí, professor, onde é que nós temos 2 ângulos iguais aqui nessa figura? Vamos lá, ó. Aqui nós temos o ângulo das bases iguais. Professor, iguais? Isso mesmo. Se nós temos 2 lados iguais,
os ângulos opostos a esses lados também são iguais. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo interno, ele é igual a esse ângulo interno. Percebam que sempre oposto ao lado nós temos o ângulo que determinou essa abertura. Ó. Esse ângulo aqui determinou essa abertura. Esse ângulo A determinou essa abertura. Portanto, determinou esse lado. Esse ângulo C aqui, ó, determinou essa abertura. Portanto, determinou esse lado. Então, sempre oposto a um ângulo, nós temos um lado. E se os lados possuem igual medida, professor? É porque os ângulos também são o quê? Iguais. Ok? Então, ó, nós podemos afirmar que o ângulo A, ele é igual ao ângulo que, pessoal? Ao ângulo C. Eles são o que, pessoal? Congruentes, ok? Então não esquece disso. Se eu tenho lados iguais, eu também possuo ângulos opostos iguais. Observe. Oposto a esse ângulo de 60, professor, qual é o lado? É o lado de 20 centímetros. Esse ângulo aqui determinou essa abertura, ou seja, determinou esse lado, ok? Esse ângulo aqui determinou essa abertura, portanto, esse lado. E esse ângulo C aqui determinou essa abertura, portanto, esse lado aqui, AB. Então não esquece, um ângulo ele determina a abertura, ou seja, vai determinar o seu lado oposto, o lado que está oposto a esse ângulo. Então, meus amores, sabendo disso, nós já classificamos os triângulos quanto aos lados em equilátero e isósceles. Lembra? Isósceles possui 2 lados iguais, equilátero possui 3 lados iguais. Agora, o que seria um triângulo escaleno? Espera aí, se aqui possui os 3 lados iguais, aqui possui os 2 lados iguais, o escaleno possuirá quantos lados iguais? Nenhum. É isso mesmo, não vai possuir nenhum lado igual. Os 3 lados eles possuem medidas diferentes. Portanto, galera, se os 3 lados possuem medidas diferentes, nós podemos afirmar que os ângulos, todos eles possuem também medidas o quê, pessoal? Medidas diferentes, isso mesmo. Então, nós temos aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Lembra que o vértice é o ponto, tudo bem? Então, aqui nós temos os 3 vértices. Percebam que a medida do lado AB é 20 centímetros. A medida do lado BC vale quanto, hein? Isso mesmo, 27 centímetros. E a medida do lado CA? E aí? Vale 30 centímetros. Portanto, todos esses lados possuem medidas diferentes e com isso nós podemos dizer que todos esses ângulos internos aqui, ó, o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C, todos eles possuem medidas diferentes. Então, ó, o ângulo A, ele é diferente, olha o símbolo aqui de diferente, do ângulo B, que é diferente do ângulo Q. Então, todos esses ângulos são diferentes. Tudo bem? Perfeito? Espero que você tenha compreendido essa primeira parte da aula. Até a próxima. A gente volta já com mais explicação aqui sobre triângulos. Valeu!